Ainda que você busque a libertação dos desejos, isso já é um desejo. Todas as pessoas desejam poder, inclusive você, e eu vou te mostrar metafisicamente como é impossível não desejar poder. Eu vou utilizar alguns conceitos filosóficos que estarão escondidos no nosso raciocínio, como por exemplo o conceito de vontade de potência, que foi muito elaborado por Schopenhauer e Nietzsche. Você já deve ter ouvido aquelas clássicas frases: o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. A raiz de todo mal é o poder. Só os fracos desejam poder. As pessoas que possuem o amor, essas não buscam poder. Eu vou te mostrar como que aquelas pessoas que afirmam não desejar poder, afirmam não se interessar no assunto, estão fazendo isso na verdade porque, vou te contar um segredo, essa é a sua estratégia de poder. Por que é metafisicamente impossível não desejar poder? Pela própria estrutura do ego. O ego é como se fosse essa pequena porção de Deus que quis se agrupar em uma determinada personalidade, quis se colocar alguns limites. E essa coisa quer continuar existindo. Afinal de contas, você não quer morrer. Na verdade, nós não possuímos medo da morte. Nós possuímos medo da dissolução desse ego, de desaparecer. Inclusive, a própria natureza de Deus, assim como a do ego, é expansiva. Ele quer se expandir e essa expansão denuncia justamente a sua busca por mais poder, por mais potência. Esse é o princípio, inclusive, do conceito de vontade de potência desenvolvido por alguns filósofos. Ou seja, você deseja poder, está emaranhado nesse momento em disputas de poder, e está buscando poder. Então, a gente constatou que se você está vivo, você é um ser necessariamente desejante. A própria vida implica o desejo de existir, de ter a vida. Então, vida gera desejo e esse desejo, ele necessariamente esconde essa raiz oculta de desejar poder, desejar potência. Então, vida resulta em desejo, que resulta em poder. Mas numa sociedade que tem problemas em relação ao poder, há uma tendência de colocar essas relações nas suas sombras coletivas e, consequentemente, os indivíduos colocam essas relações de poder, esse desejo de poder, nas suas sombras pessoais. Então, numa sociedade que considera feio a busca de poder, torna-se um tanto quanto vantajoso fingir um desinteresse na questão. Mas por que isso é dessa maneira necessariamente? Por que a gente levou tudo isso para esse lugar? Bom, nesta dimensão, neste universo manifestado, neste paradigma, as coisas são duais e, consequentemente, contrastantes. E, consequentemente, isso gera um grau de sofrimento em todo ser humano. É assim que a vida usa para se conhecer melhor. Então todo mundo vai se deparar com algum grau de contraste e, consequentemente, um grau de negação, um grau de sofrimento. Indivíduos que experienciaram esse contraste de uma maneira traumática tiveram relações sempre onde havia uma hierarquia, sempre onde haviam relações de poder, eles acabaram sendo prejudicados por conta disso. Isso leva a um certo mecanismo de adaptação, que é sempre querer estar em qualquer relação de poder igual aos demais ou a um grau acima. É um caminho perfeitamente natural, perfeitamente entendível, muito lógico, na verdade. Mas isso leva a que essa pessoa sempre tenha uma relação mais complexa e mais sensível com relações de poder. Então lembre-se dessas três coisas. Todas as pessoas querem poder, todas as pessoas buscam poder e todas as pessoas têm poder. Eu já vou falar desse terceiro aspecto, mas esses dois
primeiros já estão provados, certo? A questão é só que a gente cria caminhos bem diretos para fazer isso. Isso se deve pela seguinte razão: é um conteúdo inconsciente. E toda vez que esse conteúdo inconsciente que está reprimido quer se manifestar no consciente, a gente vai sempre reagir de algumas maneiras padrão. Lembre-se disso, quando um conteúdo reprimido no inconsciente vem para o inconsciente, vão ter 4 maneiras típicas das quais a gente vai lidar com isso. A gente vai rejeitar, suprimir, desonrar ou negar. E o que acontece quando a gente quer poder, tem poder e busca poder? A gente vai encontrar maneiras indiretas para fazer isso. E maneiras indiretas e, consequentemente, inconscientes de busca de poder são perigosas. Lembre-se disso também. O que vai acontecer é que nós não vamos perceber a necessidade que temos de poder, não vamos perceber a busca que estamos empreendendo para atingir poder, não vamos nos reconhecer em conflitos que estamos entrando apenas para buscar poder, e não vamos reconhecer, e agora perceba isso, as estratégias manipulativas que nós estamos entrando para buscar poder. E o que acontece com o conteúdo sombrio que se manifesta no indivíduo? Ele não vai ser reconhecido como o seu conteúdo. E aí que acontecem as projeções. É só por isso que as projeções são um cenário possível. Porque é um conteúdo que se manifesta como seu, mas como ele não tem uma carga consciente, ele não é reconhecido como seu. E aí nós tendemos a exteriorizá-los em terceiros. É o que normalmente acontece. Resumindo tudo isso, nós criamos uma sociedade inconsciente de seu desejo de poder, uma sociedade manipuladora, mas o pior de tudo, é uma sociedade que necessariamente cria um entrave consciencial para o seu próprio despertar. É uma sociedade menos consciente. Mas como ela exatamente se torna perigosa? Aqui vai um pequeno exemplo. Digamos que o indivíduo sempre sofreu em relações de poder. Acabou adquirindo alguns traumas por conta disso e desenvolveu um certo complexo de inferioridade. Esse complexo de inferioridade fez com que esse indivíduo buscasse uma carreira policial, haja visto que essa carreira, esse status, lhe daria um poder que agora é desejado para que ele se sinta um pouco mais superior em relação aos demais. O que pode acontecer é que esse indivíduo, por estar muito sensível com relações de poder, por estar sempre se sentindo inferiorizado, pode levar a, como a gente não cansa de ver, casos de autoritarismo policial, casos de abuso de poder. Outro caso clássico são daquelas pessoas que sempre se empenham em papéis sociais, se colocam como ajudantes do povo, mas na verdade muitas vezes fazem isso por uma certa busca inconsciente de poder. Afinal, quando você ajuda as pessoas, você cria uma certa relação de dependência com elas. E se você ajuda os necessitados, de certa forma você se coloca numa posição hierárquica dentro dessa relação. Muitas vezes as pessoas fazem isso por uma busca inconsciente de poder. Essas figuras, às vezes conhecidas como os clássicos populistas. Se lembra que eu mencionei sobre manipulação? Mas o que é manipulação exatamente? Manipulação nada mais é do que buscar fins por meios indiretos. Como assim? Vamos supor que eu quero pegar um copo d'água. Qual que é a maneira direta de fazer isso? Eu simplesmente pego o copo d'água. Vamos dizer que eu quero beber essa água e tomo essa água. Simples. Mas vamos supor que eu, por algum motivo, tenha alguma culpa nesse ato simples. Nesse cenário, eu posso usar de manipulação para beber esse copo d'água. Eu posso, por exemplo, pedir para alguém pegar para mim. Ou, se eu tenho algum problema necessariamente somente no ato de beber a água, eu posso falar, não, estou pegando esse copo d'água, mas não é para eu beber, é para, sei lá, eu aguar as plantas. Ou seja, relações não manipulativas, elas vão diretamente de A até B. E relações manipulativas buscam encontrar esses fins, esse objeto de desejo, de maneira indireta. Então agora, por exemplo, eu posso de A percorrer C para então chegar no B, que enfim era o meu objeto de desejo inicial.
Sabe quem são as pessoas que são experts em manipulação? São aquelas pessoas que cresceram em famílias disfuncionais. Ou seja, basicamente todo mundo. O que é uma família disfuncional, afinal de contas? Uma família disfuncional é aquela em que os seus indivíduos possuem uma busca inconsciente de poder entre si. Essa busca geralmente se dá por conta que todos os membros da família possuem fins, desejos conflitantes entre si. Basicamente, a vida de uma família disfuncional é um grande jogo de xadrez. Veja, uma criança num cenário desses não tem opção a não ser ir em frente e jogar esse jogo de xadrez. Para ela, a não aceitação é basicamente a morte. Isso é mais importante que literalmente água e comida para ela. Nós somos a espécie de mamíferos que mais demora para se desenvolver, que mais demora para atingir uma independência. Existe uma certa razão esotérica para isso, mas eu não vou entrar nesse tópico nesse vídeo. Mas ela não tem opção. Ou ela entra dentro desse jogo de xadrez e joga, ou basicamente ela corre um sério risco de morte. Nesse jogo inconsciente, o amor se torna uma moeda de troca, uma ferramenta de poder. Por exemplo, digamos que um pai queira que um filho siga um determinado caminho específico na sua vida. Ingresse em uma determinada profissão específica. A maneira como o pai pode fazer isso, para fazer com que esse filho ingresse nessa jornada, é usar o apoio financeiro que o pai deu ao longo da vida como uma certa alavanca para gerar culpa. O pai poderá dizer: eu sacrifiquei boa parte da minha vida para lhe dar esse bem-estar. Eu te dei coisas que eu jamais tive. Então, faça questão de dar orgulho a essa família. Isso coloca o filho numa posição de ser mau, ingrato, até mesmo de trair o pai. Nesse caso, o poder financeiro está sendo usado como uma ferramenta de poder nesse jogo sutil dentro da família. Uma criança pode alterar literalmente a sua personalidade inteira para se adaptar a um meio. Isso é o que nós chamamos dentro da psicologia de processo narcísico. E também não vai perceber que a gênese de seu narcisismo foi para obter poder. A criança sabe que, no fundo, ela precisa de um certo nível de adaptação. Ela sabe que ela tem uma relação simbiótica com aquela família e que ela não pode simplesmente ir lá e tomar as coisas por si mesma. Mas como esse foi um comportamento adotado ainda na tenra infância, é provável que esse indivíduo nem perceba que está fazendo essa transição. Inclusive, esse é um traço clássico do narcisista. Não se perceber em tal relação, não perceber que pegou a sua personalidade e literalmente jogou no lixo. E o grande problema de não se reconhecer dentro dessas relações de poder é que você não reconhece aquele seu terceiro ponto que eu mencionei. Você não consegue reconhecer o poder que você tem dentro de você mesmo. E o grande problema disso é que você não consegue reconhecer os seus talentos. E quando você não consegue reconhecer os seus talentos, você literalmente começa a remar contra o seu propósito de vida. Como assim? Todos nós temos disposições naturais, certo? É o que a gente costuma chamar de talento. E eles não estão aí à toa. Eles foram elaborados em congruência com o seu projeto encarnatório. E perceber e aceitar que sim, você é superior em determinadas áreas, faz com que você use isso ao seu favor. Por exemplo, uma pessoa que é muito organizada, muito metódica, ela pode ser uma excelente gestora. E não reconhecer e honrar os seus desejos faz com que você entre em todo tipo de relação manipulativa. Por exemplo, uma pessoa que quer muito dinheiro, ela tem o desejo de fato enriquecer. Aí essa pessoa arranja um emprego numa ONG e começa a barganhar todo tipo de salário, aumento, cargo. É mais fácil ela aceitar que ela tem esse desejo e ir em direção reta a isso. Outro caso comum são pessoas que desejam ser muito famosas, mas por algum motivo não admitem isso. Uma maneira clássica de angariar fama é simplesmente atacando outras pessoas que já são famosas. Isso traz muitos olhares para você
e faz com que você angarie algum grau de fama. Mas, convenhamos, essa não é a maneira mais saudável de obter isso. E como eu mencionei, é muito, muito perigoso não reconhecer o poder que você já tem. Pense num cirurgião que não tem noção do poder que possui em mãos e está com um paciente lá estendido na sua frente. Pense essa pessoa não reconhecendo a responsabilidade e o poder que ela tem nas suas mãos. O estrago que isso pode gerar. Ou um psicólogo que possui informações confidenciais, mas também não tem consciência de seu poder e simplesmente sai divulgando informações pessoais de terceiros. Pense o perigo que isso não pode gerar. Portanto, não entender, não reconhecer o seu poder é profundamente perigoso. Pessoas costumam ter problemas também na hora de ranquear poderes. Elas valorizam muito uns, desprezam muito outros. Isso se dá por conta de traumas, preferências pessoais e preferências do meio também. Mas o poder, na verdade, se explora em muitas esferas diferentes. Aqui vai uma pequena lista do que é poder. Intelecto é poder. Capacidade financeira é poder. Força física é poder. Sensibilidade é poder. Conexão espiritual é poder. Carisma é poder. Rebeldia é poder. Obediência também é poder. Comunicação é poder. Beleza é poder. Acolhimento é um grande poder. Moralidade é poder. Empatia é poder. Liderança é poder. Fama é poder. Criatividade é poder. Até coisas absolutamente inesperadas podem ser poder. Uma mulher, por exemplo, que está sendo abusada sistematicamente, pode se utilizar da feiura, de se tornar feia, pelo menos aos olhos do abusador, para uma forma de deixar de sofrer abuso, para uma forma de não se tornar mais atrativa para o abusador. Nesse caso, feiura é poder. Uma pessoa que sofreu muito por não ter dinheiro na sua vida, ela pode valorizar muito o poder financeiro e desprezar completamente a conexão espiritual, por exemplo. Mas uma pessoa que sempre já nasceu bem afortunada pode não valorar tanto assim o poder financeiro e valorizar enormemente a conexão espiritual. Isso é basicamente o resumo da trajetória mítica de Siddhartha Gautama, um príncipe que largou tudo e foi buscar e empreender numa busca espiritual. Mas é importante reconhecer o seguinte: uma pessoa verdadeiramente consciente reconhecerá todas as formas de poder. Se você não consegue reconhecer o seu poder, é provavelmente porque você nasceu em algum meio que não valoriza esse tipo específico de poder. Digamos que você vive numa sociedade muito utilitária, que coloca a utilidade acima de tudo. Bom, como que ficaria um Fernando Pessoa ou um Van Gogh numa sociedade como essa? Seriam tidos como pessoas inúteis, possivelmente vagabundas. E hoje acho que o quadro mais barato de Van Gogh vale alguns milhões de euros. Ou, por exemplo, uma pessoa que valoriza muito a empatia pode ser completamente desprezada numa sociedade que valoriza muito a liderança e a força. E é importante, pessoal, entender que o poder também é neutro. É como uma faca, pode servir para cortar alimentos ou para matar alguém. É como um carro, pode servir para te levar do ponto A até o B, como pode servir para atropelar alguém. E até mesmo atropelar alguém pode ser para se autodefender ou para simplesmente praticar um assassinato. Até mesmo isso possui uma dualidade. O poder é sempre neutro. Não é virtuoso não ligar para poder. Uma pessoa verdadeiramente espiritualizada não te falaria isso. Então, para finalizar, reconheça que você quer poder. Reconheça que você busca poder. Reconheça que você tem poder. Reconheça como você valora diferentes tipos de poder. Isso diz muito sobre você. Reconheça quais são as maneiras inconscientes que você anda tomando para tê-lo. Basicamente, as suas manipulações. Observe os pontos positivos e perigosos que isso pode acarretar.
reconheça que entender as dinâmicas de poder, trabalhar essas dinâmicas dentro de você mesmo, entender todas as coisas que eu estou colocando aqui para você, também uma bela forma de angariar poder. Até a próxima.